Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores. As primeiras três questões que aqui trago estão relacionadas com o pelouro da mobilidade e a primeira é um assunto que nós trouxemos a esta Assembleia Municipal pela última vez em maio de 2018 e que tem que ver com o estacionamento na Avenida Sidónio Pais. Nós temos ali um grave problema de estacionamento, em particular para os residentes. Esta é uma zona que é fustigada por muitos eventos, já o era pelo Parque Eduardo VII e agora com a reabertura do pavilhão Carlos Lopes piorou um pouco. Estamos a falar de uma zona em que existem duas unidades hoteleiras que não têm estacionamento privado e ainda temos uma forte concentração e massificação daquilo que é a procura de estacionamento para acesso ao Corte Inglês, mas feito em estacionamento público e não dentro desta superfície comercial. Por outro lado, esta é uma zona até ao Marquês de Pombal que é muito bem servida de transportes públicos, não só pelo Carris, mas por outros operadores, e o próprio estacionamento público que existe no Marquês de Pombal está abaixo da sua capacidade, tendo 1 a 2 pisos permanentemente fechados. Mas continuando com a questão do estacionamento na Avenida Sidónio Pais e fazendo aqui a explanação daquilo que é a situação atual, isto leva a que haja uma massificação da procura de estacionamento, em particular e concentrada na Avenida Sidónio Pais. E em particular também, passando a redundância, a partir das 19 horas durante os dias úteis e principalmente ao fim de semana e feriados. E aliás, ainda este fim de semana tivemos a Moda Lisboa e quem pôde estar presente viu que vários carros foram bloqueados e revocados. Obviamente por pessoas que ocuparam de forma ilegal e abusiva, estacionaram em cima do passeio, mas porque eram moradores e falei com alguns e não tinham outra alternativa. E portanto, nós apresentámos uma moção em maio de 2017 na Câmara para que se avaliasse e estudasse a implementação de uma zona para residentes. Essa proposta foi aprovada por unanimidade, nunca recebemos a resposta a esse estudo e, entretanto, em maio de 2018, nesta Assembleia Municipal, foi aprovada uma recomendação em que propunha que fossem criadas 2 bolsas de estacionamento para residentes na Avenida Sidónio Pais, com uma capacidade de 104 lugares, num total de 260, e que os lugares de estacionamento para residentes ficassem afetos no período noturno, durante os dias úteis, e no período de 24 horas, aos sábados, domingos e feriados. E, portanto, o que nós gostaríamos de saber por parte da Câmara é que indicações é que foram dadas ou diligências foram tomadas junto da IML para que se possa fazer esta alteração, uma vez que ela teve unanimidade na Câmara e foi acolhida por esta Assembleia Municipal. Depois, outra questão que trazemos e que foi levantada em agosto pelas notícias e que já aqui colocámos, o próprio PCP também já o colocou no regresso aos trabalhos, que tem que ver com a central de caminhonagem de Sete Rios. Em 2003, como todos sabemos, houve uma passagem definitiva da central de caminhonagem do Arco do Cego e da Casal Ribeiro para as instalações do Metropolitano de Lisboa em Sete Rios. Foi assinado um acordo com o Metro de cedência desses quase 61 mil metros quadrados, de praticamente quase 21 mil, para esta central de caminhonagem. Foi feito simultaneamente um protocolo com a Rede Nacional dos Expressos para gerir e explorar esta central e uma dessas premissas era de que havia uma obrigatoriedade a partir de 2005 de tornar essa central de caminhonagem à data temporária como definitiva. E, entretanto, passaram-se 13 anos, mas o que nós constatamos é que esta central de caminhonagem mantém-se temporária e isso foi dado notícia agora em agosto, porque ficou em risco e em perigo a saúde pública, tendo em conta a acumulação de gases dentro da central, o desconforto também dos vários espaços para os utilizadores também não é o melhor e as próprias saídas de emergência apresentam-se como deficitárias. Da parte da Câmara nós pedimos aqui um esclarecimento, ele não foi dado até hoje, era esse esclarecimento hoje que queríamos, saber qual é a posição da Câmara relativamente ao cumprimento destes 2 acordos, protocolos, saber também, porque nas notícias foi dito pelo Sr. Ministro à data, Ministro do Ambiente, já não é, de que a parte disponível dos terrenos ia ser vendida agora por um preço metade do valor avaliado em 2003, independentemente de qual seria o objeto e a finalidade da utilização desse valor, mas também saber, quer por parte do Ministério do Ambiente, quer por parte do Governo, se existe alguma alteração da intenção daquilo que foram os pressupostos da proposta que foi aprovada pela Câmara Municipal para esta Assembleia Municipal em 2013. E, portanto, em particular a questão da central de caminhonagem não nos deixa descansados, há aqui um perigo de saúde pública. A própria Rede Nacional de Expressos foi a única que se pronunciou, veio dizer que vai fazer umas obras de cosmética e muito rápidas porque aquele espaço não é definitivo e, portanto, nós queremos saber por parte da Câmara por que razão é que este espaço deixou de ser definitivo, quais é que são as alterações que foram feitas ao protocolo e às deliberações aprovadas também por esta Assembleia Municipal.
e, obviamente, saber quais é que são as obrigações do Metropolitano em relação a estes terrenos, uma vez que há uma intenção do Governo de vender os restantes 40 mil metros. Por outro lado, a própria Câmara Municipal, há 2, 3 reuniões, salvo erro, fez uma revogação do Plano Pormenor de Sete Rios e, portanto, o que eu gostaria de saber é se alguns destes compromissos, porventura, poderiam estar assumidos neste Plano Pormenor, se caem por terra com esta revogação. Eu penso que não, porque é uma deliberação feita à parte, em 2003, mas, de qualquer forma, gostaria deste esclarecimento. Por fim, nós gostaríamos de colocar a questão das bicicletas gira. Sei que já houve um esclarecimento aqui que nos parece pouquinho, mas de qualquer forma, esta é uma questão que tem sido levantada nos últimos meses. Tem vindo muita coisa na comunicação social, os utilizadores têm-se manifestado contra aquilo que é alguma desinformação que é por parte da EML e da Câmara e, portanto, eu penso que há aqui pontos que nós também, como eleitos, gostaríamos de ver esclarecidos em relação às bicicletas gira. Desde logo, a questão da escassez de bicicletas em circulação. Nós sabemos que estavam previstos nesta data já haver 1.400 bicicletas a circular e só existem 400, e sendo grande parte delas não são elétricas, portanto, gostaríamos de ter o esclarecimento sobre estes números. Estamos a falar apenas de 1/3 em utilização ou em circulação. E o mesmo se passa com as estações. Penso que temos à volta de 70 e estava previsto a esta data já termos pelo menos 150 estações. E, portanto, perceber qual é essa justificação. Isso é um problema da EML, isso é um problema da empresa em questão, que é a Órbita. Depois, tivemos aqui uma altura que tivemos alguns acidentes e umas avarias. E, portanto, tivemos várias bicicletas em manutenção e também perceber o porquê não ter havido bicicletas para fazer a devida reposição conforme está no contrato. E depois também saber, do ponto de vista das avarias, qual a sua origem, ou seja, se ela é de origem de fabrico ou se ela for de origem de uso indevido. Nós sabemos que há vários casos relatados, eu próprio já vi do uso indevido das bicicletas giras, mas gostávamos de ter esses números para podermos, obviamente, pronunciar-nos sobre eles antes de especular. E depois há aqui uma questão que eu acho que tem a ver com a questão já da EML, não sei se a outra empresa também tem que ver com esta matéria, mas tem a ver com a fraca reposição, ou seja, há vários relatos sobre isso, eu próprio já me aconteceu, geralmente nos locais onde é por hábito os utilizadores de bicicleta terem o local de partida da sua viagem, geralmente não há bicicletas e no local onde devem deixar as bicicletas, geralmente as estações estão repletas e, portanto, perceber o que é que está a passar com o sistema de reposição ou o que é que já foi feito, porque isto já é relatado há meses à Câmara e à EML, o que é que tem sido feito para combater e diminuir esta problemática. Depois, também temos visto que há uma utilização por parte de menores de 18 anos, e isto leva-nos a uma questão que nós colocámos na altura. As principais capitais da Europa têm uma utilização a partir dos 14 anos e dos 16, o nosso próprio Código da Estrada prevê a partir dos 12, e, portanto, saber se a Câmara também não quer repensar se essa utilização deve ser dada a menores de 18 anos, porque vimos que há um número significativo de utilizadores, obviamente, de forma indevida. E depois também saber, porque o tempo se esgota, relativamente à isenção de pagamento. A EML tem feito para promover a utilização das bicicletas, exatamente por grande parte dos utilizadores são estes menores de 18 anos, tem feito uma isenção do pagamento para estimular cada vez mais a utilização das bicicletas. Eu pergunto qual é que é o plano da EML e até quando é que esta isenção se vai manter e se isto causa alguma quebra naquilo que é o equilíbrio entre receitas e despesas que estava previsto no contrato, que relembra era de 23 milhões a 8 anos. Muito obrigado.